Então, hoje nós começamos já o nosso estudo. Eu não sei se vocês já viram a postagem da aula anterior, né? Mas é uma continuidade. Eu gostaria de ter muitas aulas práticas com vocês. Eu acho que nós vamos ter essa oportunidade, né? De ter essas aulas práticas quando a gente voltar, porque eu acho que é um item importante o engenheiro ter esse conhecimento, né? Por quê? O que é um pouco assim preocupante quando você está visitando uma obra ou está tocando uma obra é que, de repente, vem um engenheiro da empresa terceirizada ou um engenheiro contratante da empreiteira que você contratou, ele vê um equipamento lá de teodolito, ele vai mexer lá, ele começa a mexer como se ele nunca viu, né? E eu quero que vocês, engenheiros, não façam o mesmo, porque já viram o que é o teodolito e como ele funciona, né? Eu não estou pedindo aqui que vocês sejam um expert, né? Sejam um expert de topografia, mas eu gostaria que vocês tivessem um conhecimento bom sobre esse tema aqui. Por isso que eu vou expor algumas questões, vou apresentar novamente o equipamento para vocês darem uma olhada. Vamos aprender a fazer uma medida de distância horizontal com inclinação do teodolito. Eu tenho certeza que vocês vão absorver esse assunto. Vamos ver como é que verifica o erro de uma medição horizontal, se está dentro dos padrões de norma ou não, né? E, no final, vamos dar uma breve explanação sobre o equipamento. Vamos em frente. Então, tem sempre aquelas observações, porque trata-se de um engenheiro, é um equipamento caro. Se a empresa que você trabalha te deu para você desenvolver a tua atividade, você deve seguir alguns cuidados, né? Entre eles seriam esses daqui. Vamos lá. O mesmo operador deve manipular o instrumento em todo o levantamento para não causar erros graves, tá? O instrumento deve ser nivelado. Vamos mudar a canetinha aqui. O instrumento deve ser nivelado e, com isso, deve-se conferir se continua nivelado quando executadas as leituras. Por quê? É um instrumento de precisão. Medidas de 50 metros, o erro fica na faixa de milímetros. Então, você vê a precisão. Em toda hora que você faz uma leitura, você tem que checar se ele continua nivelado pelos níveis de bolha e central que nós vimos. Eu vou passar depois rapidamente aqui também. O instrumento deve ser conservado em local seco. Vocês estão me ouvindo? Só para confirmar. Sim, estou ouvindo. Sim. Tá bom. Ter cuidado ao manusear o instrumento quando mudá-lo de posição. Executar a aferição do instrumento para não causar erros sistemáticos consideráveis. O que é isso? Você manda para uma empresa, né? Você manda para uma empresa de aferição, e ele vai fazer uma aferição que provavelmente vai valer por 1 ano, 6 meses, dependendo do uso do equipamento. Novamente, tem que ter cuidado para não desnivelar e causar possíveis erros. Ter cuidado com a régua estadimétrica. A régua estadimétrica
é aquela régua que tem as medidas que a gente olha pelo teodolito e faz as leituras lá das linhas estadimétricas, né? A média, a superior e a inferior. E ter cuidado com a condição climática, né? Às vezes você sai para medir um sítio, um terreno um pouco maior, né? E você sai e o tempo vira, você vai molhar todo o seu equipamento, né? Então, cuidado sempre com as condições climáticas. Aqui está, pessoal, uma foto de um teodolito, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Ó. Aqui está o bichinho também. Não sei se está aparecendo aí. Né? Aqui está o nosso teodolito também, né? Que é o mesmo que está na foto, é o mesmo modelo, exatamente. Né? Então, o que ele fala aí? Ó? O eixo vertical, né? O eixo vertical é o verdinho ao V, que é esse movimento aqui dele aqui. Né? Certo? O movimento vertical. O K é esse movimento aqui, né? E o Z é esse eixo da luneta aqui, né? Que aqui está se movimentando aqui. Meio lento, né? Mas é ele aqui. Tá? Depois nós vamos usar ele de novo. Vamos continuar a aula aqui. Só voltando ali, ó, os parafusos calantes aqui, ó, é o que fazem, que dão a regulagem, né? A regulagem do nível que você observa aqui. Você faz a regulagem com os parafusos calantes aqui, observa a bolha se ela está no centro desse visor aqui. Vamos seguir aqui. E aqui estão os movimentos, pessoal. Vou reforçar aqui para vocês, o zênite é a posição, o zero é aqui, ó. Aqui é o ângulo zenital, ó. Ângulo zenital. Né? Aqui é o horizonte. Então, quando falar o ângulo nadiral, o ângulo nadiral é esse daqui, ó, pessoal, o ângulo nadiral. E aqui é o ângulo, ó, você vê que a tendência aí para a vertical é a vertical positiva e para baixo é a vertical do ângulo negativa, ok? Então, a gente vai usar muito o zênite, pessoal, nós vamos ver aí para frente, né? Então, nós vamos ver as medidas indiretas de distância, né? Numa área... Nossa, sumi da tela. Numa área que a gente chama de taquiometria e estadimetria. Certo, engenheiro? Fica calmo aí, engenheiro. Né? Fazendo uma recordação, né, da leitura que vocês fizeram na sala, da distância, quando você olha no teodolito e olha para a régua estadimétrica, que é essa aqui do lado, vocês observam esses três fios. O fio estadimétrico superior, o fio estadimétrico inferior e o fio médio. Né? Qual seria a leitura aqui, pessoal? Está vendo? Tem 3 aqui. Então, 3 metros. Esse manda luz acesa, Jesus, né? Daí tem um inferior, 0,40. Provavelmente é o 20, o 30
e o 40. Então, aqui é o 40. Aqui, vamos ver o médio, 40, 50, 60, né? 60. Ó, 40, né? Aqui é 40, certo? 40, opa. Aqui, ó, 40, ó. Então é 3, 0, 1, 20, 30, 40, 50, 60. Está quase no meio aqui, ó. 67. Daí o 95, ó. 70, 80, 90. Quase no meio aqui. Então, 95. Então, essa leitura que você faz quando você olha o teodolito e mira, e faz a mira na régua estadimétrica. Se você subtrai o superior do inferior, né? Se subtrai superior menos inferior, multiplica isso por 100, você acha a distância horizontal. Você acha a distância horizontal. Nós fizemos isso em sala de aula e na hora que nós voltarmos, vamos fazer várias vezes também, não tem problema nenhum. Vamos seguir. Então, qual é o formulário utilizado na questão de cálculo da distância? Né? Ângulo zenital, que vocês lembram que é com relação à vertical. Né? Ângulo zenital. Ângulo vertical é esse daqui, né? Com relação à linha do horizonte. A distância horizontal é essa daqui, né? A distância inclinada é essa daqui. E aí é os Gs aqui, que é com relação à leitura do fio superior menos a leitura do fio inferior. Que quando você olha aqui no teodolito, você mira na régua e tira essas leituras aqui. A leitura do fio superior e a leitura do fio inferior. Nesse caso, eu vou querer saber qual é essa distância horizontal quando eu tenho uma posição inclinada. Né? Eu tenho essa posição inclinada aqui, eu quero calcular essa distância horizontal aqui. Então, são duas fórmulas que a gente usa. Quando você calcula a distância, né? Você calcula a distância horizontal, quando você usa o ângulo vertical, né? O ângulo vertical, que é esse daqui, ó. Se você programou o seu teodolito, configurou para ele ler o ângulo vertical, você, para calcular a distância horizontal, você usa essa fórmula aqui e põe aqui o ângulo da vertical. O K, vocês sabem, é a constante do teodolito, que na grande maioria tem um valor de 100, né? E o G é o quê? A diferença da leitura da linha superior e da linha inferior. Ok? E com isso você calcula a distância horizontal ali. Se você tiver no teu teodolito, na leitura de ângulo, você usou o ângulo zenital, você vem para a fórmula de baixo. Você vai calcular, colocar o ângulo zenital aqui, e aqui repete as mesmas informações aqui. E você calcula a distância horizontal.
Tá tudo em ordem aí, pessoal? Vocês conseguem mandar a mensagem via chat ou não? Como, por exemplo, eu vou mandar aí. Não viram mensagem nenhum? Não. Não, não apareceu não. Tá bom. Tá bom, então não está habilitado ainda, né? Estamos aguardando aí alguém habilitar. Então vamos aplicar, fazer uma aplicação disso daí. Ó. Ah, tem outra coisa que eu quero falar aqui também. Que é sempre a preocupação da topografia, pessoal, é com erros. E a própria norma a BNT estabelece os erros que você vai ter que calcular para que o seu levantamento topográfico seja aceito. Seja aceito num cartório na hora que você vai fazer com a documentação da entrada no cartório, né? Então, olha, pessoal, então você vai fazer o seguinte, na leitura do ângulo Z, né? Para fazer essa leitura, você vai ter que, para ter essa fórmula, na hora que usar o ângulo zenital aqui corretamente, você vai fazer essa verificação aqui. Ó. Você vai fazer essa conta, 360 graus mais o zenital da pontaria direta, que é aquela que você fez, normalmente. É aquela que você fez lá. Menos a zenital da pontaria inversa. Nesse último, para você fazer a pontaria inversa, você gira o equipamento, né? Você gira o equipamento em 180 graus no eixo horizontal e 180 graus na luneta vertical. E faz a mesma medida, porque é uma coisa simples, pessoal. Eu vou mostrar agora como é que faz. É uma coisa simples, daí você substitui na fórmula aqui, calcula o ângulo zenital, vem aqui na fórmula e põe aquele valor que você achou, então você vai ter uma correção do ângulo zenital. Vamos pegar aqui o teodolito, ajustar a, né? Então, o que ele está falando? Você foi lá e mediu o ângulo. Está inclinado aí, vocês veem. Né? O que ele está falando aí? Deixa eu fazer um negócio aqui. Pronto. O que ele está falando? Girar o equipamento, ele está falando aí. Girar o equipamento 180 graus no eixo horizontal. Né? Então, ele fala para você virar 180 graus. Virou 180 graus, certo? E dar 180 graus também na luneta. Vai lá e dá 180 graus na luneta também. E faça a medida que deu. Vai lá, coloca a medida e assim você vai achar esse ângulo aqui, pessoal. Você vai ver a pontaria inversa. Né? E eu vou repetir. Como é que faz? Você lá mediu. Você está lá na tua obra, você mediu aquela altura lá e fixou lá. Agora você vai fazer a medição, a pontaria inversa.
gira 180 graus o equipamento. Gira 180 graus na horizontal e daí 180 graus a luneta. Você está aqui, faz assim e volta a apontar para o objeto, para a mira que você estava tendo lá. E a leitura que você vai ver no visor, você vai colocar aqui como a pontaria inversa. Então, você está fazendo a mesma medida, você está fazendo a mesma medida por dois caminhos, né? Você está fazendo uma de uma forma, a outra de outra, mas para o mesmo objeto, e assim você vai ter uma precisão maior na sua medida aí. Ajeitar a nossa câmera aqui, que eu mexi, né? Para aparecer tranquilo. Vamos lá. Focar mais em mim aqui. E daí você tem o ângulo zenital corrigido. Vamos fazer aqui mais. Vamos fazer um exercício. Ó, esse aqui nós vamos fazer. Vocês vão fazer e me mandar. Vocês vão fazer esse. Está na apostila de vocês, no livro de vocês. Vocês vão me mandar. Agora tem esse aqui, né? Eu fiz já. A medida entre dois pontos em topografia, né? A medida entre dois pontos em topografia corresponde à medida da distância horizontal entre esses dois pontos, mesmo que o terreno seja inclinado. A medição de uma distância pode ser efetuada por processo direto, por processo indireto ou por processos eletrônicos, né? Vou aproveitar e falar o que é isso. O que é um processo direto, pessoal? Você vai lá e estende a trena. Você estende a trena, mede, é um processo direto. O que é um processo indireto? É um processo em que a medida tem que ser encontrada fazendo alguns cálculos, que é esse que nós vamos fazer aqui, né? Que é esse que nós vamos fazer aqui. É um processo indireto. Nós fazemos algum cálculo para chegar na medida que nós queremos aí. E o processo eletrônico é quando usa o processo por reflexão a laser, né? São equipamentos que você vai lá, coloca em substituição à mira, o teodolito emite um sinal, ele devolve para você, ele sabe a velocidade, a velocidade do sinal, e com isso ele calcula o tempo, para o tempo voltar. Divide por 2 é a distância. Então, costuma cair muito em concurso público para engenheiro de prefeitura, para engenheiro de Petrobras, né? de concessionária de energia. Quais são os processos de medição? O direto, o indireto e os processos eletrônicos. Certo, engenheiro? Está em tudo tranquilo aí? Mais ou menos. Não. É a primeira, né? Dá um desconto aí para todos nós, né? Com um teodolito instalado em um ponto A e orientado para o norte magnético, né? Vamos ver isso mais para frente também. Qual é a diferença do norte magnético e o norte geográfico, né? Só lembrando, o norte geográfico é aquele eixo em que a Terra faz o movimento dele de rotação. E o eixo magnético, o norte magnético, é aquele que a nossa bússola aponta, né? A bússola aponta para o norte magnético. Então, com o teodolito instalado em um ponto A e orientado para o norte magnético, visualiza-se um ponto B.
onde foram obtidas as informações de campo seguinte. Pessoal, esse é a planilha que vocês têm que levar quando vocês vão fazer um trabalho. Então, o teu teodolito, essa é a linguagem já, né? Está estacionado no ponto A. E o teu ponto visado é o ponto B. Né? O ângulo horizontal, né, entre os pontos deu 46 graus, 57 minutos, 56 minutos e 27 segundos. E o ângulo vertical, 7 graus, 23 minutos e 15 segundos. Né? O ângulo vertical é aquele lá, né? O fio inferior deu 1,002. O fio médio, 1,241. E o fio superior deu 1,480. Vamos considerar a constante K igual a 100. E ele pergunta aqui, qual é a distância entre o ponto A e B? Eu já fiz esse daqui, tá? Vou mostrar para vocês o cálculo. Então, como é o ângulo vertical que é dado, nós vamos usar aquela fórmula do V. Você põe o ângulo vertical. O que é o G? É a distância do fio superior menos a leitura do fio inferior. Né? É o superior menos o inferior. Aqui está, ó. Aqui está o fio superior menos a leitura do fio inferior. Então, vamos calcular o G, subtraindo um do outro, deu 0,478. O K é um dado do problema, né? K é um dado do problema. O K é um dado do aparelho, né? O H é uma constante do aparelho, em função das lentes dele lá, tá? E daí, nós vamos ter que achar o cosseno, né? Vamos ter que achar o cosseno desse ângulo aqui. Né? A fórmula fala cosseno ao quadrado. Né? Opa, fui para frente. É o cosseno desse ângulo aí. Vamos lá. Então, eu pus na calculadora o cosseno desse ângulo aí e obtive 0,9917. Daí eu monto a fórmula. Qual vai ser a distância entre o ponto A e B? A distância horizontal, pessoal. Né? A distância horizontal. Vai ser o G deu esse valor aqui. O G deu esse valor aqui. Né? Então, eu vou pôr lá esse valor aqui. Ó. O 100 é um dado do problema. Eu vou lá e ponho aqui. E o cosseno a quadrado eu ponho aqui. Então, calculei a distância horizontal, deu 47,010 metros de distância entre o ponto A e B. Você vê a importância que tem na hora que você faz as leituras do teodolito. Né? Você vê a importância que tem. Né? Para calcular uma distância, para você, por exemplo, definir um limite entre dois terrenos, né? E assim, o tamanho de um terreno, a área de um terreno, a área de um terreno e assim por diante. Então, você vê a importância que tem o teodolito no teu trabalho, engenheiro. No teu trabalho. Você tem que conferir, se você não for fazer o trabalho, porque hoje é o seguinte, a gente tem que procurar ganhar tudo, né? Se tem um terreno pequeno que vai dar para você fazer
o levantamento topográfico, você vai lá, aluga, tem empresa que aluga por uma semana, você vai lá, pega alguém para te auxiliar, segurando a mira, né? E você faz, e ao invés de pagar 3, 4 mil para alguém que faça, você pega o dinheiro para você. Eu penso assim, se der para fazer, eu faço. Então você vê aqui o que eu estava falando, a importância das leituras, né? Para você calcular as distâncias, a área de um terreno, a área que vai na escritura de um terreno, né? É tudo assim. É tudo por esse levantamento. Sempre lembrando, pessoal, que os terrenos urbanos, os terrenos rurais são obrigados a usar levantamento topográfico por satélite, pelo georreferenciamento. O cartório nem aceita outro tipo de levantamento a não ser o levantamento por GPS, né? Então vamos seguir aqui, falei muito. Então está aqui, né, pessoal, a resolução da questão, que eu já fiz, eu ia deixar para vocês fazer, mas é bom você ver que a conta dá para fazer, porque tem, né? Mas lá no terreno tem que estar tudo niveladinho, as leituras ser de acordo, né? Fazer sempre uma leitura inversa para poder checar se a leitura direta está certa, né? E assim por diante. E tem esse aqui, que é o terceiro exercício, que ele pede, né, o ângulo zenital, o ângulo zenital corrigido com as correções e qual o erro dessa medida, né? E qual é a distância também entre o ponto estacionado e o ponto visado. Mas esses vocês vão fazer para mim valendo 300 pontos. Só 300? Fabiana? Advogado não tem jeito, viu? Tá bom. Então esses vocês vão fazer para mim. A princípio, vocês vão me mandar no seguinte e-mail, né? Vocês vão me mandar no seguinte e-mail, melara.provas, né? @gmail.com. É provas, hein, pessoal? Vale 300 pontos. melara.provas@gmail.com. Certo, engenheiro? Até quando? Hã? Até quando? Até a próxima aula, né? Antes da próxima aula, para eu já dar uma olhada e lançar a nota. Começar outra aula com a nota lançada já. Certo? Ok, beleza. A próxima Precisa aula de é dia alguma 15, né, orientação, professor? pessoal? Engenheiro? Tomara que a próxima aula seja em sala de aula já. Não, tudo bem. Tomara também, mas estamos aqui por enquanto, né? Tranquilo, ó. Então, ó, são essas fórmulas que vocês usam. Né? São essas as fórmulas que vocês usam aí. Eu já dei as fórmulas. Tá? Agora, capricha aí, né? Posso mudar aqui? Essa aula, só lembrando vocês que a aula está gravada, né? Espera um E pouquinho vai aí, ser professor. disponibilizada. Espera um pouquinho aí para mudar. Tá. Qualquer coisa, galera, eu tô tirando print, eu vou jogar no grupo lá também depois. Mas o senhor falou que a aula vai ficar gravada, a gente vai ter acesso a essa aula? Vai, na aula, na unidade dela, você vai ter acesso a ela. Estou gravando, vou estar sendo salvo, eu vou pegar o link e postar.
Pode seguir? Pode, obrigada. Ó, e aqui estão as alternativas, tá? Considerar a constante do equipamento 100, né? Considerar não, né? Os equipamentos têm essa constante igual a 100 no mercado, né? Não é considerar, é esse valor. Pode seguir? Pode sim. Então, vamos a mais uma aula. Vou dar 2 aulas hoje. Aí, ó. Olha o atleta, né? Olha o atleta praticando, tá vendo? Tem que praticar, velho. Tem que ganhar dinheiro. Esse tem histórico de atleta, hein? Hã? É isso aí. Professor, quando a aula retornar, tem como o senhor levar esse aparelho para a gente dar uma Pareceu olhada? artista da Globo. Não, sou. Viu? Deixa eu te falar. Programação e uso do teodolito. Aqui, essa aula, na verdade, não é uma aula, tá? É um trabalho que eu fiz para usar. Não. Ainda na Globo, não. CNN pode ser. Deixa eu te falar. Ô, professor, Desculpa aí, pessoal. tá indo. Então, aqui, o que eu vou mostrar é um slide que mostra toda a programação. Estão me vendo? Ele mostra toda a programação desse equipamento aqui, pessoal. Né? Ele mostra toda a programação dele aqui, ó. Né? E botão por botão. Então, vai tentar ser uma aula, né? Mas ele é muito, vamos mostrar. Opa, deixa eu mudar isso aqui, né? Aí, ó. O que eu gostaria de falar para vocês aí, né? Algumas coisas que na hora que você vai usar o equipamento, muitas vezes você depara com qual é a altura do equipamento? Vai lá, medir a altura do equipamento. Qual que é a altura? Na lateral dele, eu vou mostrar aqui. Tem a marcação, ó, que é aquele lá, ó. Tem uma marcação aqui, ó. Tem uma marcação que você marca a partir dele até o nível do chão, que é aqui, ó. Ponto central do eixo do telescópio. Né? E aqui, essa aula vai estar também disponível para vocês. Não está na apostila, né? Mas vai estar lá depois. Ela mostra um por um. O que é? Um por um. Trava do movimento horizontal. O 3. Entendeu? Está aqui, ó. Trava do movimento horizontal. É essa aqui, ó. Se a gente tivesse ao vivo, vocês estariam vendo, mas tá bom assim. Ó, trava do movimento. Tá, todos os botões dele estão no desenho ali. O teclado. Teclado aqui. Aqui, ó. O que é o 7? Parafuso de nivelação. Aqueles parafusos tradicionais e conhecidos parafusos calantes, né? Que você faz o nível, né? Não dá para ver o nível aqui. Aqui, né? Você faz o nível. Prumo óptico, 9, e assim por diante, né? Aqui, ó, prumo óptico, que você regula, né? O prumo do teodolito. Chamada fina horizontal. Com isso daqui você pega, com esses slides aqui, você usa o aparelho sossegado. Vamos em frente. Aqui, ó. Alça de transporte.
parafuso de chamada fina, 20, bolha de nível, aquela aqui, ó. Você usa os parafusos calantes aqui, ó, para fazer nivelar o equipamento, porque ele tem que estar. Pessoal, vocês que já fizeram as leituras de distância, tem que lembrar que muitas vezes nivelar o equipamento demora mais do que o serviço em campo. Mas é parte do serviço nivelar o equipamento. Não adianta você levar a sua planilha de dados com qualquer informação. Não está certo. Então, nível de bolha tubular, né? Assim por diante. Esse modelo de equipamento, né? A trava de base nivelante, que é importante. Na hora que você acerta, você dá uma travada, mas só ele tem. Só esse DGT-10 tem. Só tem um problema esse aparelho, pessoal, que me incomoda. Ele é a pilha AA. Ele é a pilha. 4 pilhas AA. Gasta uma pilha. Cada serviço são 3 jogos de pilha, mas estamos aí. Não, aqui é só vendo mesmo, né? Eu vou mostrando um por um aqui, ó. Daí é a programação. Você vai entrar aqui nesse painel aqui, ó, e você vai usar aqui, ó. Você vai, uma vez ligado, você liga o equipamento, né? Ele vai mostrar para você que ele está ligado. Só que não faz ainda a leitura. Você vai falar, o equipamento quebrou. Você vai falar, pô, o vertical não está funcionando, quebrou, alguém derrubou. Não, você precisa dar um pequeno movimento, ó, até que o valor apareça, do ângulo apareça. Você precisa mexer nele para ele começar a fazer as leituras. Então, não é que aqui quebrou, já vi muita gente. Acontece, né? Fala, mas não quebrou, tem que dar uma mexida. E assim por diante, ó. Quando aparecer o HR, né, você vai programar para HR aqui, ó. Quer dizer que ele vai fazer a leitura medida no sentido horário. Né? H é em inglês, né? Certo? Left e right. Quando vai HL, símbolo de leitura no ângulo horizontal, medida no sentido horário. Símbolo da carga de bateria, essa daqui eu não gosto muito. Aqui também faz o ajuste se você quiser trabalhar em graus ou em grados. Engenheiro, você lembra o que é grado? No graus, uma volta são 300. Isso, também eu não tenho que falar, mas eu falo, né? 360 graus, certo? Agora, em grados, uma circunferência é dividida em 400 graus. Né? Cada um quarto da circunferência são 100 graus. É isso que é o grado. Quem não sabia, não lembra, porque já viu. Aqui também, deixa eu voltar aqui. Também, você pode ajustar o equipamento, que ele não te dá uma leitura do ângulo vertical, ele te dá já uma leitura de inclinação em graus, que nós engenheiros usamos muito, né? Qual que é aquela inclinação daquela rampa? Ele já dá essa leitura em graus também. Aí são as várias funções, né? Você vai lá, vocês vão ver que eu quero começar uma leitura a partir de uma determinada posição, de um ponto. Você mira nele e dá um hold. O que você faz? Você zera aquele ponto como zero. Você chama ele de zero para você. E a partir das próximas leituras horizontais, vai ser todas em relação a ele. Nós vamos ver isso para frente, mas vamos tocar o barco aqui. Iluminação, né? Ele ilumina o painel ou não. Visualização do ângulo vertical e assim por diante, né? Ligar e desligar. Colocar o ângulo zero, horizontal zero. E aqui tem vários ajustes do aparelho, né? É muito fácil, eu acho que tentar explicar aqui é até pior do que mostrar, né?
do que você começar a ler e mostrar. Você vai pressionando o que ele pede e ele vai pedindo o que você tem que fazer, né? Para especificar. Se você quer fazer as especificações, né? Pressionar R ou L, né? Para pressionar em graus ou em grado, e assim por diante. Aqui também tem o 10 minutos, aqui, ó, pessoal, 10 segundos, é para ele, você mantém pressionado em 10 segundos e ele altera a resolução da leitura dos ângulos, da precisão da leitura dos ângulos. E assim vai embora, né? É bem tranquilo mesmo, né? A programação. Aí, pessoal, quando você vai fazer o ângulo zênite, o ângulo zenital, você vai usar o UA na programação. Quando você programa ele aqui, ó, o A, tá vendo essa programação aqui, ó? Aqui, ó. Você mexe aqui. Você coloca o A, você vai deixar o teu zero no teu dolito do ângulo na vertical. Se colocar o B, o zero vai estar aqui, ó, na horizontal. O zero vai estar aqui. O C, né? Você vai ter essa configuração, 0 e 0, menos 90 e mais 90 graus. Você vê que o equipamento, dependendo do trabalho que você vai fazer uma programação. Aqui está uma sequência, né, oficial da empresa, né, para fazer uma montagem e nivelação, que nós já vimos na primeira aula e fizemos na primeira aula lá na sala, né? E assim por diante. Colocar o tripé, ó, sempre lembrar, pessoal, não coloca o tripé no meio das pernas na hora que você for trabalhar. Por quê? Você vai se locomover, sair da posição de trabalho e vai derrubar o equipamento. Então, você deixa o tripé do lado e você trabalha no meio, né? Isso sempre acontece, muitas vezes acontece. Em soltar o equipamento. Então, usar a bolha de nível esférica, nivelar, né? Utilizar a nivelação, os parafusos A e B, que são aqueles parafusos calantes, né? Usar bolha tubular para nivelação fina. E assim por diante, né? Aí tem que fazer mesmo, né? Pegar o teodolito, que nós temos lá vários, e fazer mesmo. Vamos seguir. Aqui, para focar o telescópio, apontar o telescópio para uma área iluminada e girar o parafuso da ocular até que a retícula, você está usando o aparelho, né? Você está usando o aparelho, você não vê nada, né? Você olha naquilo lá, você não vê nada. Mas não enxerga nada. Então, você gira para uma área iluminada, gira o parafuso da ocular, aquele da ocular, né? Até que a retícula apareça. Você vai ver aquelas retículas lá assim, ó. Até que ela apareça nítida. Quer dizer, Então, ele está para alguns conselhos aqui, né? Para evitar, né, que você erre, né? Focar o telescópio no alvo. Comprovar de que quando você move o olho para cima e para baixo, para a direita ou para a esquerda do alvo, o alvo não se move em relação ao prumo da mira, né? Não pode se mexer. Apontar um alvo.
afrouxar os parafusos de fixação, né? E apontar através do ponto de mira colocado sobre o telescópio, deixar algum espaço entre o olho e o ponto de mira, né? Ah, não saiu a figura aqui. Está mais para frente, né? Tem que deixar um espaço entre o olho e o ponto de mira. Ao ligar o aparelho, todos os segmentos do mestrador aparecem por 2 segundos, né? Tudo. Ou a leitura do ângulo vertical aparece ser significa 7. Girar o telescópio na vertical para obter o ponto zero. Já falamos isso, né? Você tem que mexer. A medição só é possível se a bateria estiver cheia, parcial ou baixa. Se não tiver carga, não é possível fazer. Então, operação, ó, sempre baterias alcalinas AA na mala. Aqui, para colocar o alvo, você quer que ele seja o ângulo horizontal seja o zero. Vai lá, tecla o 0,7 e a leitura horizontal será o zero. Apontar o alvo B e será apresentado o valor do ângulo e você faz essa leitura do ângulo. Caramba, cadê o negócio? Né? Você faz aí a leitura do ângulo. Você aponta no ângulo, no objeto, zera, né? 0,7. Você zerou ali. Daí você gira para o outro ponto que você quer fazer a leitura, vai aparecer no HR o valor da leitura do ângulo entre esses 2 pontos aí. Né? É a mesma coisa, né? Já não, quando você quer fixar um ângulo horizontal, você quer determinar, você vai lá, pressiona você mede os 60 graus, pressiona o hold para ele ficar mantido ali em 60 graus. Medição de ângulos verticais, né? Você daí pode medir, você zera, você determina se vai ser o zero na horizontal, se vai ser o ângulo zenital. E aí você faz as respectivas leituras, né? Sempre ou com relação ao zenital ou com relação ao horizontal. Leitura da mira, né? Você lembra, a leitura da mira são os fios da retícula, né? Superior, média e inferior. É o que você olha, o que você enxerga no teodolito são aqueles fios lá. São aquelas duas linhas. E tem também o vertical, tá? É o fio vertical. Aí tem um código de erros no mostrador, né? Vai aparecer erros, né? E você vai tentar descobrir o que está acontecendo com o teu aparelho. Isso é um manual do aparelho, na verdade, né, pessoal? Colocação de zero na posição vertical, né? Como é que você faz para colocar o zero na posição vertical? Todo esse procedimento aqui. Aqui são os parafusos calantes, ó. Quando a bolha está aqui, ele dá umas dicas, mas com a prática vocês pegam lá, né? Se a bolha está aqui, então ele fala para você fazer essa movimentação aqui. Se a bolha está para lá, ele pede para você pegar o parafuso C e movimentar aqui. É mais ou menos previsível, né? E aqui também os outros níveis aqui também. Aqui o ajuste, né, do telescópio, né? Aqui você faz um foco maior, né? E aqui você faz um foco já bem fino, né? Como eles chamam, focus eye reticle, né? Faz um foco mais próximo. Então são os dois de ajustes aqui.
Daí são as figuras lá, pessoal. Aquelas figuras, né? Aquelas chamadas mostram essas figuras aqui. Figura 16 do ângulo A, né? Você zerou aqui, jogou para cá, você acha o ângulo θ. Aqui as configurações também, com relação ao texto e a figura 17. Aqui são os fios estadimétricos. Opa! Aquilo que a gente olha, a gente enxerga isso daqui, né? Ué, tô mudando sozinho. Então, quando você olha um teodolito, a imagem que você vê é essa daqui, né? Não está vendo uma paisagem, não está vendo nada. Você tem que configurar isso, enxergar isso e enxergar a régua estadimétrica aqui. Aqui é a mira, né? Aqui é a mira estadimétrica, a régua estadimétrica, que você daí vai fazer a leitura nela lá, para calcular os ângulos, as distâncias e assim por diante. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês estejam bem. Né? Pode falar. Podem falar. Muito obrigada, professor. Obrigado vocês. Valeu, professor. Vamos estudar, tá? Não podemos perder semestre, perder ano, perder dinheiro. Não pode, não pode. Tá? Vamos estudar, vamos continuar. E nós estaremos em breve, logo mais, juntos de novo com vocês aí. Ok? Amém. Tá bom? Opa, é nóis, professor. Obrigadão, hein? Valeu. Obrigado a vocês. Estou à disposição. Valeu, professor. Abraço. Vocês aí. Fiquem com Deus. Valeu, professor. Até a Professor, próxima. só para confirmar, é o exercício 3 só que é para fazer? Oi? É só o exercício 3 que é para fazer e mandar para o senhor? É só o exercício 3. Tá ok, então, obrigado. Tá bom? Professor, esse exercício está no AVA também ou não? Ou está no livro? Não, Tá esse no exercício livro. está na Tá tua no livro. apostila. Está no livro. Página 34. Ah, tá. Obrigado. Mais alguma coisa, pessoal? Valeu, professor. Até a próxima. Valeu, um abraço para vocês. Fiquem com Deus e vamos estudar. Em breve Vamos lá. estaremos juntos. Se Deus quiser. Um abraço. Professor, abraço. Tchau, tchau. Tchau.